Bom, gente, vou falar um pouco aí da minha pesquisa, porque assim, sou biólogo, fiz mestrado e doutorado em microbiologia e aqui meu projeto de pós-doutorado, porque assim, quando eu fui trabalhar com microbiologia, eu estava visando bem assim, controle de qualidade de alimentos. Tá? Trabalhei com algumas indústrias grandes, suco de laranja, suco de uva, suco de maçã. E aí resolvi trabalhar com a Jussara, que eu acho que é um produto que tem um potencial gigante. Eu acho que esse encontro aqui deu para ter uma ideia do potencial social que ele tem. Sabe, eu acho que todo mundo sabe aqui do potencial ambiental que ele tem. E aí falar um pouco também do potencial nutricional que ele tem. Tá? Só que assim, a gente tem que lembrar que a gente está trabalhando com alimento. E o alimento, ele estraga. Alimento transmite doença. Tá? A maioria das doenças que a gente pega, que a gente transmite, é via alimento. Tá? Então a parte de qualidade é fundamental quando a gente trabalha com alimento. Tá? Vamos vender esse produto, vamos exportar esse produto, sim, mas também vamos comer esse produto. Tá? E a gente que está se alimentando com esse produto são as pessoas que estão mais expostas. Tá? Então, qualidade é fundamental quando a gente fala em alimento. Vai passar? E aí, existe hoje uma tecnologia, na verdade, uma forma de a gente planejar essa qualidade desse alimento. Tá? Para um sistema que a gente chama de análise dos pontos e dos perigos, dos pontos críticos de controle. Para isso, eu fiz aí um fluxograma, um esquema de produção, pegando todas as etapas de produção. Porque quando a gente está falando em qualidade, a qualidade começa na palmeira, a qualidade vai começar no campo. Tá? Então, eu praticamente coloquei em caixinhas todas as etapas de produção, tá? Como ali coleta, a debagagem, transporte na mata. Tá? Normalmente, quando você chega, você faz a debagagem, você tira os bagos na mata ou nos quintais, você transporta isso depois para o beneficiamento. Aí a gente tem uma lavagem, sanitização, tratamento térmico para fazer o entumecimento da semente. Tá? Que eu cheguei a uma temperatura de 40 graus Celsius, despolpa, embaladora, congelamento e produto final. Bom, gente, todas as etapas são importantes, mas aqui, quais são as etapas mais importantes? Tá? Tudo que está em vermelho aí, na verdade, foram os pontos que eu peguei para fazer as análises. Tudo que tem azul aí é o que está entrando no meu processo, e além do fruto, pode ser uma fonte de contaminação. Tá? Ou seja, se a água de lavagem, se a água que você usa para mornar essa fruta, água para retirar da polpa, se essa água estiver contaminada, mesmo que o teu produto esteja sadio, você vai estar contaminando o teu produto ali. E uma coisa é importante, tá? Quando sai da despolpa ali, que vocês estão vendo em verde, o caroço é a semente, eu estou encarando como um produto também, tá? Um produto, eu acho que tão importante quanto a polpa, se não for mais, tá? Um produto para venda, um produto para o reflorestamento, um produto para a gente trazer a Jussara de volta, tá? E por isso, eu cheguei naquela temperatura ali no tratamento térmico, quando você coloca a fruta para entumescer, de 40 graus. O que a gente percebeu é que em 50 graus, a semente, ela germina, mas ela já começa a apresentar alguns defeitos na folha, tá? Essa temperatura muito alta, ela começa a prejudicar a plântula que está vindo, prejudicar a jussarinha que está vindo aí, tá? Então a gente conseguiu chegar numa temperatura ótima, que a gente consegue tirar essa polpa e manter a viabilidade dessa semente de 40 graus. Tá? Dá para fazer isso até 30 graus, só que aí vai demorar mais no processo.
Acho que pode voltar um pouquinho. Então, gente, quando eu falei que eu coloquei caixinhas ali, coleta de bagagem e tudo mais, para cada caixinha dessa, foram feitas análises. Tá? Pode passar? Pode passar duas. Tá? Então aqui, logo na palmeira, como eu falei que a palmeira é importante, eu fiz isso em todas as etapas, o laboratório lá fez, mas desde o começo a gente já começa, desde a primeira etapa, a gente já começa fazendo as coletas. Não sei se dá para ver, mas aí já estou de luva para evitar que as minhas bactérias contaminassem os frutos, para identificar o que está nesse fruto, tá? O que eu preciso matar nesse fruto. Porque a gente sabe que a palmeira alimenta diretamente mais ou menos umas 39, 40 espécies de aves, tá? Se a gente parar para pensar um pouquinho, a salmonela, que é uma bactéria bem agressiva aí para a gente, o principal vetor de salmonela são aves. Bom, então a gente já tem que começar a se preocupar daí, tá? Então a gente tem que fazer uma boa lavagem, a gente tem que fazer uma sanitização para garantir que essa salmonela não esteja no produto. Pode passar? Bom, e a partir daí a gente começa a determinar quais são os pontos críticos, tá? Eu tenho que tomar cuidado em todo lugar, mas quais são os pontos que eu vou ter que tomar mais cuidado, quais os pontos que eu vou ter que certificar que estão sadios, tá? E aí são os pontos críticos de controle. Aquele PCC ali não tem nada a ver com bandido, não é primeiro comando da capital, tá? Esse é ponto crítico de controle, foram determinados 3, tá? Primeiro, a coleta. A coleta é importante para manter essa qualidade do produto, tá? De não bater os frutos, não ferir a casca desse fruto, tá? Então, a coleta é fundamental. A etapa de sanitização também, tá? Precisa ser feito com cloro, precisa ser feito com um produto adequado. E o congelamento. Eu acho que o congelamento é um gargalo bem grande aí da produção, tá? Todo mundo que tem na lida, eu acho que já percebeu isso. Às vezes você pega um freezer, enche o freezer, e depois de 2 dias, existem algumas polpas no meio do freezer que ainda estão descongeladas, tá? Esse tempo de congelamento é importante, tá? Não sei se vocês repararam na apresentação do colega, que ele tinha lá uma plaquinha com açaí extraído na hora, e depois de 20 minutos já dava para ver uma cor diferente. A antocianina, que é tem uma presença muito marcante também no Jussara, ela se degrada muito rápido, tá? Quanto mais lento for esse congelamento, mais antocianina a gente vai perder, mais qualidade a gente vai perder, tá? E essa antocianina, esse antioxidante, é um grande chavão aí que a gente tem da polpa, que assim, ele falou que o açaí ele é bem rico aí, mas a gente vai ver que o Jussara tem muito mais antioxidante do que o açaí. Bom, para cada etapa aí foi colocado, foi descrito o como é e como deve ser feito, tá? Só para ter uma ideia ali, coleta. A coleta é feita de 3 formas, pode até ter mais, tá? Aí eu fiz, pela pouca vivência que eu tenho de campo, tá? Seria com escadas, com peconha e coleta pode ser feita de 3 formas: escalada com peconha, escalada com equipamento de alpinismo, tá? E utilização de escada. O que a gente vê, essa diversidade que é Jussara, que a gente tem em Jussara no meio do bananal, a gente tem Jussara nos quintais, a gente tem Jussara no meio da mata. Em cada lugar a gente vai ter que ter uma técnica diferente de coleta, específica para aquele lugar, mais adequada para aquele lugar, tá? Pode passar. Aí, voltando na coleta, quando a gente começa a falar de qualidade, a gente acha que qualidade é um negócio super bom, sabe? Para ter qualidade tem que ser ótimo. Não é bem assim, tá? Qualidade é simplesmente você saber o que você está comprando, você saber o que você está vendendo, tá? Fala o que você faz e registra isso. Porque assim, usando um exemplo, assim, eu posso ter um tijolo mole que não aguenta uma construção,
Então é uma qualidade boa. E eu vou construir casinha de cachorro com esse tijolo. Mas qual é a qualidade desse tijolo então? A hora que você compra, você sabe a qualidade dele. Você sabe para que você vai usar. Tá? Vocês ouvem falar em ISO 14000, ISO 2001, todos esses planos de qualidade. Não é que um produto seja o top daquele produto. Simplesmente, esses planos pedem que vocês falem o que é o teu produto. Tá? E para isso você tem que ter o registro. Pode passar, por favor. Nossa, essa aqui ficou péssima, né? Mas enfim, aqui onde vocês não estão vendo o quadro, né? Simplesmente tem uma descrição do processo, tá? Vamos imaginar um pouquinho, usar criatividade. A segunda coluna, ali seria, vamos melhorar, ainda não, foi branco, ah lá, o computador é uma maravilha, né, gente? Bom, limites críticos ali. Quais são os limites críticos então? Esses limites críticos é o que você tem que fazer, tá? Para você evitar os perigos. Os perigos existem em todas as etapas, tá? Então, o que eu tenho que fazer? Bom, trabalhar então com coletores treinados, utilizar as boas práticas agrícolas, ou seja, materiais adequados, a lona que você vai fazer de bagagem no meio do mato, ela tem que ser lavável, ela tem que ser sanitizada, os sacos que vocês vão transportar essa fruta, já? Tem que ser laváveis também, tá? Monitoramento, quem é responsável por garantir essa qualidade, quando esse monitoramento é feito e onde, tá? Esse monitoramento é feito. Então você pode ver, ó, quem, o coletor que faz, quando, a cada lote que vai ser trazido, onde, no campo. Essa ficha, ela tem que ser preenchida, ou pelo menos ela tem que ser obedecida e assinada, tá? A hora que alguém for questionar a tua qualidade, você tem essa ficha, tá? O plano de análise dos perigos e pontos críticos de controle é basicamente isso. Pode passar, por favor? Pode passar. Vamos dar uma agilizada no processo. Bom, o Jussara, quanto às características nutricionais, essa bolinha aqui que está dividida, basicamente é a composição lipídica, ou seja, os óleos que tem dentro do Jussara. Quando você bate, você vê que já fica aquele negócio amarelo, um óleo bem forte. Esse óleo a gente decompôs. Os principais aí seria o ácido oleico, tá? Que é o azul claro ali, e esse aqui, o palmítico, lógico que tem outros, mas esses dois são em grande quantidade aí, aqueles óleos que fazem bem, o colesterol bom, tá? Então basicamente a gente está trabalhando aí com um óleo muito parecido com o azeite. Pode passar, por favor? Aqui eu fiz uma comparação entre a composição do Jussara e do açaí, tá? O nosso primo lá do norte, né? E aí, já começa pelo valor calórico, tá? O valor calórico do Jussara é 63,8. O do açaí é 51,4. Quando a gente vai para antocianina, nossa colega lá, não precisa se esconder não. Jussara, que as antocianinas, que são os antioxidantes, eles têm quase que 4 vezes mais antocianina do que o açaí. Tudo que está aqui no roxo, o Jussara está apresentando a mais. Sódio, cálcio, ferro, zinco, sódio, bromo, cobalto. Veja eu ficar falando aqui, eu tentei fazer uma composição assim, só para vocês terem uma ideia. Pode passar, por favor? Só. Aí, para aí. Nosso copinho de Jussara, tá? Quando a gente bebe um copo de Jussara, passa mais um. Aí o nosso açaí está um pouquinho oxidado aí, que veio lá do Pará. Mas enfim, a antocianina também é o que dá cor, na real. Então o Jussara ele tem uma cor um pouco mais marcante do que o açaí.
Tá? E quando você toma um copo de Jussara, pode mais um. Basicamente você está tomando 3 copos de açaí. Tá? Aquela história lá de sódio e potássio são sais que quando você faz exercício, contração muscular, você gasta. A gente tem no mercado, pode passar mais um, varia do azul para o amarelo, para o vermelho, rosa-choque, né? Esses isotônicos, que são elementos sintéticos que você toma para recompor esses sais. Você tomando 200 ml de Jussara, é como se você tomasse uma garrafinha desse isotônico aí, que eu não vou falar a marca. Quando a gente fala em cálcio, o leite materno apresenta 33 miligramas de cálcio cada 100 ml. Aliás, o leite materno apresenta 30. Quem apresenta 33 é o Jussara. A gente está com um alimento muito rico em cálcio também. Pode passar? Os carotenos, vitamina A, é o que deixa os alimentos amarelos. Na verdade, o Jussara é amarelo. A gente não enxerga amarelo por causa das antocianinas. Porque num copo de Jussara, a quantidade de caroteno equivale a 2 cenouras grandes aí. Pode passar mais um? Quando a gente fala em ferro, nesse copo de Jussara, que já tem tudo isso, tem uma quantidade de ferro equivalente a uns 50 gramas de brócolis. Pode passar mais um, só para finalizar? Passa mais 2. Aí, não, volta um agora. Nesse copo de Jussara, é como se a gente tomasse 2 colheres de sopa de azeite, tá? Que é o recomendado aí pela FAO, pelas instituições de saúde. Então, na verdade, quando a gente está tomando um copo de Jussara, a gente está pegando os melhores desses produtos aí, tá? Tá tudo dentro desse copo. Então, quando a gente fala em alimentação, seja para a gente, seja para as crianças na merenda escolar, a gente está falando de um produto muito rico nutricionalmente. Bom, gente, obrigado. Era isso que eu tinha para falar para vocês. O limão, na verdade, quando você coloca na Jussara, você fica com Jussara com limão, né? E basicamente é isso, tá? Ele não vai melhorar nem piorar a partir do momento que você coloca. Só que a gente tem 2 questões aí que são importantes. Como eu falei, o pH, ele protege o alimento, tá? Que é uma coisa que o Jussara tem alto, tá? É 5. Quando você coloca o limão, se você colocar o limão numa quantidade suficiente que abaixa esse pH para 4,5, 4, você já tem um tempo de armazenamento maior. Você já tem uma melhora na conservação, você vai diminuir a carga microbiana que consegue sobreviver a esse pH, tá? E assim, você não aumenta, mas fica mais bonito, tá? Por que fica mais bonito? Porque essas mesmas antocianinas aí que dão a cor do produto, elas alteram de acordo com o pH, tá? Tanto é que todo mundo aqui que já foi lavar equipamento de Jussara, quando cai na roupa e tudo mais, a hora que coloca o sabão, que tem um pH bem alto, fica verde, tá? Então, se você pega aquela manha, né, que já trabalha com a Jussara, que a hora que cai a Jussara, você pinga limão na roupa, a hora que você pinga o limão na mancha de Jussara, ela já vai ficando meio rosa. Então, na verdade, ela responde ao pH. Quando você coloca o pH na polpa, você aumenta o tempo, tá? E você deixa ela numa cor mais viva, assim, você ressalta algumas antocianinas que estão naquela faixa mais do rosa, do vermelho, tá? Quanto à questão do açaí da Mata Atlântica, a gente chamar o Jussara de açaí, isso é uma questão bem polêmica que a gente teve aí no decorrer da rede, da formação da rede, e assim, realmente foram várias discussões. Eu acho que assim, o Jussara, ele prima pela diversidade deles. Só você olhar em volta, você vê aí pessoas do Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, São Paulo. Ela em si, a gente já viu que é a espécie-chave dentro do bioma, que aumenta a biodiversidade dos animais e das vegetais que são trazidos por esses animais. E eu acho que é mais ou menos por aí, tá? Eu acho que a gente
assim, antes de mais nada, eu acho que a gente tem que respeitar as opiniões e discutir. Eu acho que de repente esse aqui é um bom momento mesmo, porque pessoalmente, eu, Leandro, compartilho da tua visão, que assim, o Jussara é Jussara e Açaí é Açaí, tá? Jussara, Tepes Edulis, Açaí, Tepes Ueraço, espécies diferentes. Mas a gente também tem que entender um histórico que eu acho que é mais forte no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, na região sul, que é assim, temos um produto que está sendo cortado, que está sendo extirpado da nossa Mata Atlântica, tá? E aí a polpa do fruto da Jussara vem com uma proposta muito forte de atenuar isso, tá? Uma proposta real, tá? E aí, para você fazer os produtores participarem desse processo, tá? Os agricultores encararem isso também, a gente tem que falar de dinheiro. Não tem como. Essas pessoas precisam sobreviver. Essas pessoas precisam ter o retorno. E aí, numa estratégia de mercado do momento, você pensa assim: eu vou vender o Jussara, que ninguém conhece, ou eu vou vender o açaí, que já tem um mercado consolidado? Qual que é o retorno mais rápido? Tá? A gente está iniciando o processo. Tá? O produto praticamente não existe. Tá? No mapa não existe. Tá? A gente não tem um pique lá do Jussara. A gente está começando o processo. Eu acho, agora uma opinião pessoal minha, eu acho que a gente já chegou numa etapa que a gente pode fazer essa definição. Eu acho que o açaí da Mata Atlântica é uma ideia fenomenal. Eu não sei se daqui para frente continua sendo, mas eu acho que foi uma estratégia brilhante que o pessoal teve lá embaixo, tá? Lá pro sul, tá? Eu acho que realmente agora é para a gente decidir isso e tocar daqui para frente, pensar nisso, porque esse é o processo de construção que a gente estava precisando, tá? Esse processo de construção está sendo iniciado, mas eu acho que dá para iniciar ele já padronizando. Embora, se a gente for pensar nos nomes do Tepes Edulis, pode ser Ribeira, Içara, Gissara, Jussara, e essa diversidade que vem intrínseca no produto, vem intrínseca na polpa da Jussara, ou polpa da Gissara, ou polpa da Ribeira, ou seja lá o que for, sabe? Eu acho que a gente está aqui, acho que exatamente para isso, e eu acho que esse entendimento é bem legal. Acho que é uma proposta bem pertinente que você colocou, e eu acho que agora é hora da gente discutir isso. Pessoal, então a gente vai encerrando por aqui, lembrando que agora tem as oficinas, então lá no salão onde foram as oficinas de ontem, acho que tem um cafezinho à tarde e retornamos